Boa tarde a todos. Me chamo Ludmila Cavalcante, curso enfermagem na Unijuazeiro, sou ligante da LAEPEN e quero primeiramente dar as boas-vindas a vocês ao nosso segundo dia de evento. Quero mais uma vez agradecer a toda a equipe LAEPEN, a coordenação do curso de enfermagem na pessoa da professora Sabrina Alves e a professora Alessandra Fernandes por ter aceitado o nosso convite. O minicurso de hoje tem como tema Cuidado ao RN em sala de parto em tempos de Covid-19. Passo a palavra agora para a enfermeira Alessandra, que é obstetra, especialista em saúde da família e neonatologia. Seja bem-vinda, professora. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Como foi apresentada por Ludmila, me chamo Alessandra Fernandes. Ela já me apresentou, né? Sou enfermeira obstetra, consultora em aleitamento materno. Foi uma honra receber esse convite para ministrar uma aula tão importante de um tema tão atual, né? Que ainda está caminhando, cheio de protocolos, buscando atualizações todos os dias. Então, eu trouxe um pouquinho desse assunto para a gente discutir. Vou dar um pouquinho da aula, no finalzinho a gente se reúne e discute perguntas e respostas, tá bom? Vou colocar aqui o slide para a gente. Espera um momentinho. O tema da aula: cuidados com recém-nascido em sala de parto e tempos de Covid-19, né? Eu trouxe uma introduçãozinha breve para a gente poder entender de onde tudo começou, os protocolos, todo o início da história, para não ir direto para o assunto, né? A gente ir logo do comecinho. O novo coronavírus SARS-CoV-2 é um vírus identificado como a causa de um surto de doença respiratória, detectado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a disseminação da Covid-19 configurava uma pandemia. Já em março ainda de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil reconheceu estado de transmissão comunitária em todo o território nacional, né, que é o que vem sendo até hoje tomado como precaução o isolamento social, né, que estamos vivendo atualmente. Aqui são sintomas dos pacientes diagnosticados com COVID, uma planilhazinha que fala sobre os sintomas mais comuns e os sintomas menos comuns: febre, tosse, dispneia, mialgia e fadiga. Uma febre de 37,8, né, maior do que 37,8. Sintomas menos comuns, mas que não devem ser negligenciados, né, que devem ser registrados e que devem ser levado como importância: anosmia ou hiposmia súbita, congestão conjuntival, anorexia, produção de escarro, odinofagia, dor torácica, hemoptise, tontura, cefaleia, confusão, náusea, vômito, diarreia e dor abdominal. Vamos falar um pouquinho sobre o grupo de risco, transmissão e o período de incubação, né, dessa doença. O grupo de risco começou com os maiores de 60 anos, né, e com os portadores de doenças crônicas, né. A princípio, eram os dois grupos de riscos que eram dados importância para o Covid-19. Com o passar do tempo, foi adicionado aos protocolos as grávidas e as puérperas, que hoje estão participando do grupo de risco. Transmissão, como sabemos, é por gotículas, né? Gotículas, escarro, tosse, espirro, contatos com superfícies, né? Superfícies contaminadas. E o período de incubação, que é um período de incubação do COVID, que vai entre 2 a 14 dias, e com a maioria dos casos ocorrendo em 4 a 5 dias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a imunidade, né, que é algo também que está sendo bem discutido. Não se sabe ainda, existe muito questionamento das pessoas sobre esse assunto.
as pessoas têm dúvida se, ao contrair o coronavírus, se você fica imune da doença ou se você pode contrair uma segunda, terceira vez. Então, isso é novo também, é uma coisa que está sendo estudada, é uma coisa que ainda não se sabe ao certo. Então, evidências preliminares sugerem que anticorpos induzidos pelo vírus após infecção são protetores, mas isso ainda precisa ser confirmado por estudos com evidências mais robustas. Além disso, não se sabe se todos os pacientes infectados apresentam uma resposta imune, protetora, e quanto tempo durará tal efeito. Então, ainda há esse questionamento. Posso contrair o coronavírus, posso ser imune, mas não sei por quanto tempo, né? Não sei quanto tempo vai durar essa imunidade. Então, fica aquele questionamento. A apresentação clínica da doença nos pacientes, né? Fala um pouquinho sobre o estudo retrospectivo envolvendo gestantes com Covid-19, demonstra que suas características clínicas são semelhantes às mulheres não grávidas, né? Existem muitos estudos que relatam que as características clínicas são muito semelhantes às mulheres que não estão grávidas. Elas podem apresentar febre, com ou sem calafrio, tosse e ou dificuldade para respirar. Também podem apresentar sinais de síndrome gripal, tais como congestão nasal, coriza, anosmia e mialgia. A ausculta pulmonar pode apresentar estertores inspiratórios e ou respiração brônquica em gestantes com pneumonia ou comprometimento pulmonar. Pacientes com dificuldade respiratória podem apresentar taquicardia, taquipneia ou cianose acompanhando uma queda de saturação de O2. Recomenda-se que exames físicos contemplem a avaliação do padrão respiratório. Tosse e ou dispneia, verificação de temperatura, a mensuração da frequência cardíaca, frequência respiratória e oximetria de pulso, ausculta pulmonar, cuidadosa e a avaliação dos sinais de cianose e hipóxia. Essa paciente que está com a gente na maternidade, essa gestante que procurou o nosso serviço, ela deve ser avaliada, o seu quadro clínico deve ser avaliado rigorosamente, né? É uma paciente que, se ela está com coronavírus, mas os sinais e sintomas são leves, de todas as formas ela vai ficar em isolamento, com observação de frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria de pulso, né, monitorização. Casos assintomáticos, né, em pacientes assintomáticas e sem sintomas gripais ou respiratórios nos últimos 14 dias, ou que não tenham tido contato próximo com nenhuma pessoa com a síndrome gripal ou suspeita de infecção de Covid. Então, no mesmo prazo, né, de 14 dias, manter os cuidados habituais durante a internação. Casos assintomáticos são aqueles que estão há 14 dias em isolamento social, sem contato nenhum com nenhuma pessoa que teve síndrome gripal ou contato com alguém que teve o coronavírus. Equipe e uso do EPI, é bem importante isso, a gente tem que ressaltar o uso do EPI para a equipe, para prestar assistência, a equipe tem que estar totalmente paramentada. Uma gestante com suspeita ou confirmação de coronavírus, ela tem que ser recebida na maternidade por uma equipe totalmente paramentada, uma equipe adequada, mas mínima, deve estar preparada para assistência do RN, na sala de parto ou na sala de reanimação. O excesso de profissionais de saúde na assistência ao recém-nascido aumenta o uso de EPIs em um momento que se deve racionar os recursos e aumenta a chance de exposição do profissional de saúde à infecção. A equipe deve frequentemente higienizar as mãos com água, sabonete líquido e a preparação alcoólica a 70%. A equipe que assiste o RN deve estar paramentada com EPI para precaução de contatos com gotículas e aerosóis, o avental descartável ou impermeável de mangas longas, luvas de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial, gorro, máscara N95 ou PFF2, Propé isso, protetor facial, já falei, né?
Cuidados gerais com casos suspeitos ou confirmados. Em uma consulta de pronto atendimento, toda gestante, parturiente e seu acompanhante devem ser triados. Essa triagem deve acontecer desde a portaria do hospital. O primeiro atendimento acontece com o pessoal da portaria, na entrega da máscara. Logo após, eles vão para o pronto-socorro, pronto atendimento, onde vai ser tirado ficha e encaminhamento para o atendimento de triagem. Nesse atendimento de triagem, eles vão ser avaliados, perguntados sinais vitais, tosse, febre, calafrios, contato com alguém com coronavírus, sintomas gripais, e vai ser feita a triagem da forma correta e o encaminhamento de forma adequada. Os pacientes suspeitos ou confirmadas, bem como seus acompanhantes, devem imediatamente receber a máscara cirúrgica, que deve ser trocada sempre que estiver úmida, orientadas quanto à etiqueta de tosse e higiene das mãos. Além disso, devem permanecer isolados com precaução de contato. Durante o trabalho de parto, deve haver avaliação contínua de saturação de oxigênio, né, para oximetria de pulso e controle dos horários dos sinais vitais. É um preparo para assistência, né? Para a gente receber essa gestante, a gente tem que preparar a assistência, que é feita uma anamnese e uma triagem na obstetrícia. Essa anamnese tem que ser bem detalhada, a gente tem que fazer a anamnese obstétrica e a triagem da obstetrícia, colhendo todas as informações possíveis, não esquecendo de perguntar se ela teve tosse, febre, gripe, diarreia, coriza, dor na garganta. A equipe do profissional responsável pela assistência neonatal deve ser avisada o mais rápido possível quanto à admissão hospitalar da mãe que suspeita do Covid-19 confirmado. Desde a entrada dessa gestante com suspeita ou confirmado de Covid-19, a gente deve avisar a equipe neonatologista da instituição, né? A equipe pediátrica neonatologista. Eles devem estar cientes que existe essa gestante, que pode ser resolvida a qualquer momento, né? Devem estar cientes do caso, do quadro clínico, da idade gestacional, da hipótese diagnóstica, além do Covid, né? De como anda, quais são as medicações de uso, o que está sendo feito, para poder elaborar um momento ideal para poder ser resolvido, né? De forma em conjunto, obstetra, neonatologista e paciente, né? Respeitando principalmente os critérios da paciente. A equipe deve fazer a anamnese detalhada para identificar fatores de riscos perinatais associadas à possibilidade de IRN precisar de ajuda para fazer a transição respiratória cardiocirculatória, ao nascer um procedimento de reanimação neonatal. Diante desse quadro clínico inicial, a preocupação do atendimento do recém-nascido, cuja mãe tem a suspeita ou a comprovação da infecção pelo Covid-19, está voltada em duas vertentes, né? Que é evitar a infecção do recém-nascido após o nascimento, como evitar a infecção dos profissionais de saúde presentes na sala de parto. Então, existem essas duas vertentes dentro da sala de parto, né? Que a gente deve evitar. Quando o neonatologista tem acesso a gestante com Covid-19 ou suspeita. Esse neonatologista, ele vai ter acesso a gestante com Covid-19 ou suspeita no momento da resolução, né? No momento que for definido a sua resolução. Ou num trabalho de parto, ou numa cesárea eletiva, ou numa cesárea de urgência, né? Ele deve ser comunicado previamente, assim que a paciente der entrada na unidade hospitalar. A equipe deve estar toda orientada quanto ao quadro clínico da paciente, deve se instruir toda a equipe e organizar toda a estrutura para receber essa paciente da melhor forma possível.
A equipe deve se paramentar em sala adjacente à sala de parto, né? Isso quando for um trabalho de parto normal. A gente orienta que o neonatologista e o pediatra se paramentem em salas adjacentes, neonatologista ou pediatra, né? Se paramentem em sala adjacente à sala de parto, de espera, e entrar na sala de parto no momento antes do nascimento, né? O médico mais experiente, de preferência o pediatra ou neonatologista, devidamente paramentado, deve estar presente no nascimento e preparado para realizar procedimentos de reanimação neonatal, caso necessário, né? O local do parto. Isso é muito importante, é um dos assuntos que vem sendo bem questionados nessa época de pandemia, do Covid. Muitas mulheres questionando que há um risco de se ir ao hospital para se fazer uma cesárea, para se ter um parto normal, é o questionamento do parto domiciliar. E foi liberada uma nota pela Febrasgo, né, que nenhum estudo até o momento demonstrou que o parto em ambiente não hospitalar seja mais seguro em decorrência da pandemia. A Febrasgo reforça que o ambiente hospitalar é o mais adequado para diminuir a morbimortalidade materna e perinatal, inclusive em gestantes assintomáticas de risco habitual. A maternidade e hospitais adotam normas de segurança e cuidados específicos para a redução do risco de transmissão da doença. Então, toda a estrutura hospitalar e toda a equipe deve estar preparada para reduzir o risco de transmissão da doença, desde a limpeza até a equipe da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Todos devem estar treinados para evitar riscos de transmissão do Covid-19. É importante salientar que pacientes suspeitas ou confirmadas para Covid-19 devem ser internadas em hospitais de referência, com maior nível de complexidade, para eventuais casos de descompensação materna e ou fetais, né? É importante esses municípios que pedem referência pelo UniSUS, por exemplo, que é a nossa realidade aqui da nossa região. Eles têm que mandar esses pacientes para um hospital que seja o hospital de referência para receber pacientes COVID-19, né? Que possam dar todo o suporte para a paciente, tanto para a mãe quanto para o bebê. Isso é muito importante. Caso a mãe ou o bebê venha a descompensar, eles devem receber o suporte adequado. Então, eles devem estar sendo encaminhados para um hospital que possa oferecer esse suporte de forma adequada. Não se recomenda o parto das mulheres suspeita ou confirmada para COVID-19 em domicílio ou em centro de parto normal. A decisão do melhor local para manter o RN após o cuidado inicial e antes da admissão ao alojamento conjunto ou na unidade neonatal depende das condições locais de cada maternidade. Isso vai variar muito da realidade da unidade que você trabalha, né? Se existe a possibilidade do RN ficar em alojamento conjunto, se existe a possibilidade do RN ficar a 2 metros da mãe, se existe a possibilidade do RN ser encaminhado para um 5, unidade de cuidados intermediários, ou para UTI, né, unidade de terapia intensiva, que o RN só vai para a unidade de terapia intensiva, não vai só por ter Covid, não, ele vai se necessário, se houver indicação. Como o RN não deve ficar em contato pele a pele com a mãe, pode ser necessária a permanência em incubadora, até sua transferência à unidade neonatal, ou até que a mãe e o RN sejam transferidos para o alojamento conjunto. A indicação do banho na primeira hora de vida deve ser individualizada, de acordo com as condições de cada instituição. Eu vou falar mais na frente sobre isso do banho, que existem duas vertentes sobre isso, existem duas opiniões, e mais na frente eu falo para vocês quais são, tá? Presença do acompanhante, visitantes e doulas. No começo, isso tinha uma resistência muito grande, as pessoas meio que não aceitavam muito, insistiam na presença do fotógrafo, da doula,
da troca do acompanhante várias vezes ao dia, dos visitantes, e foi muito difícil orientar, instruir a população, os familiares sobre o que realmente estava acontecendo, que isso era um bem para todos, para que fosse entendido da melhor forma possível. O objetivo é diminuir o máximo de número de pessoas circulando no ambiente hospitalar, né? Tentando evitar ao máximo a transmissão do coronavírus. A presença do acompanhante será permitido conforme a regra de cada instituição. O que são como critérios para essa regra de instituição? Sem sintomas gripais, tem contato com indivíduos com sintomas gripais nos últimos 14 dias, que antecedem a internação, residir no mesmo domicílio que a parturiente e não possuir doenças crônicas. Então, isso são critérios, né, que dá para se fazer um checklistzinho da anamnese do acompanhante, que dá para ser feito na triagem, né, ou até mesmo na portaria, na hora do internamento, no pronto-socorro, por exemplo. Quem vai ficar acompanhando responde isso aqui, assina como responsável e tal. É uma ideia, eu estou dando aqui, mas dá para ser feito. O acompanhante deve utilizar máscara cirúrgica durante todo o internamento, né? Existe muita resistência também ainda da máscara. É orientado quanto aos cuidados gerais de contato e higienização. Devido ao isolamento social preconizado, não é recomendado a presença de doulas, fotógrafos e visitantes durante a internação hospitalar, pois o aumento do número de pessoas circulando aumenta os riscos de contaminação dessas pessoas, de pacientes internadas e da equipe de saúde. Existem instituições que liberaram a presença da doula ou a presença do fotógrafo. Instituições que fizeram contrato com fotógrafo, essa mesma fotógrafa vai entrar em todos os partos. Instituições que permitem a entrada da doula, né? Existem, vai de acordo com o protocolo de cada instituição. Existe uma lei, que é a lei que defende a presença do acompanhante durante o trabalho de parto, que pode ser permitido baseada na lei 13.979, de 6 de 2 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, desde que este acompanhante seja assintomático, não pertença ao grupo de risco para a morbidade da doença e não coabite com pessoas com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. Uma experiência de parto seguro e positivo inclui, são requisitos que a equipe deve ter, né, na forma de tratar essa gestante que procura essa unidade hospitalar. Ela deve ser tratada com respeito e dignidade, né, deve ter ética ao receber essa paciente, não se deve negligenciar, não se deve tratar com imprudência, ter um acompanhante de sua escolha presente durante o parto, comunicação clara pelos funcionários da maternidade. Se há suspeita ou confirmação do Covid-19, os trabalhadores de saúde devem tomar precauções adequadas para reduzir os riscos de contaminação, incluindo o uso apropriado de roupas protetoras e EPIs, né? Que eu já falei lá na frente. Vamos agora falar ao que a gente veio para conversar. Momento e via de parto, né? O momento e a via de parto. O momento, via de parto, na maioria dos casos, não deve ser determinada pela infecção materna por Covid-19. Não é o fato da mãe, da gestante, ter o Covid-19 que vai indicar parto normal ou parto cesáreo.
né? Isso vai ser indicado através de uma avaliação clínica dessa mãe, né? De sinais e sintomas, de hipótese diagnóstica, avaliação do bebê, né? De como estão o binômio mãe e feto, né? É necessário uma avaliação multidisciplinar, considerando o estado geral da paciente, idade gestacional e vitalidade fetal. Para as mulheres com suspeita ou confirmação de Covid-19, no início da gravidez, que se recuperam, nenhuma alteração da idade gestacional de resolução é recomendada. Para mulheres com suspeita ou confirmação de Covid-19 no terceiro trimestre, que ainda não se recuperaram, é razoável tentar adiar o parto, né? No intuito de que se permita que o resultado seja negativo. Se ela está no terceiro trimestre da gestação, mas não entrou em trabalho de parto, vitalidade fetal está ok, gestante está ok, dá para aguardar aí os 14 dias, dá para esperar, as condições maternas e fetais permitem isso, então, beleza, dá para se fazer, né? Tentando trazer um teste, um resultado negativo, até que o resultado seja negativo e na tentativa de evitar uma transmissão para a equipe e para o neonato, né? Em geral, a infecção do Covid-19 não é uma indicação de parto, como foi falado no início, entretanto, indica-se antecipação de parto e realização de cesárea nos casos de gestantes que evoluem com sintomas graves ou críticos, né? Aí, uma paciente que está evoluindo com sintomas graves ou críticos, existe a indicação real da cesárea, né? Em gestante com boas condições clínicas, sintomas leves e feto com boa vitalidade, o parto vaginal é seguro e recomendável. Transmissão vertical, um assunto também bem falado, que está bem discutido e ainda está um pouco indefinido, na verdade não um pouco, está indefinido, né? Não se sabe ao certo, mas existem poucos relatos de casos, porém precisa de mais estudos. A literatura aponta que se a transmissão vertical existe, ela é muito rara, né? É o que a literatura vem apontando ultimamente. Eu li bastante esses últimos dias sobre a transmissão vertical e o que eu encontrei foi muito vago, né, sobre isso, e eles estão estudando ainda para definirem. E se existiu algum caso, foi muito raro, foi de forma muito isolada. Em casos documentados de recém-nascidos infectados, não ficou claro se a transmissão foi transplacentária ou pós-natal. Ficou aquele questionamento, ficou uma dúvida, né? Se foi transplacentário de forma vertical ou se foi pós-natal, após o nascimento. Até o momento, os estudos não demonstraram presença de vírus em leite materno, líquido amniótico, mas demonstraram sua presença em fezes e urinas maternas. Quanto à chance de transmissão do coronavírus logo após o nascimento? A via de transmissão de pessoa a pessoa do novo coronavírus é por gotículas respiratórias ou contato. É possível a exposição perinatal do RN ao vírus no momento do parto vaginal, na base da detectação do novo coronavírus nas fezes e urina das pacientes. O RN apresenta risco de infecção por contato na mãe infectada após o nascimento, independente do tipo de parto, né? Independente. E a VPP, intubação traqueal e o CPAP aplicados no RN são procedimentos geradores de aerosóis, mas que não impedem de serem feitos quando necessário, quando houver indicações. Como falei, a transmissão vertical é algo que está sendo estudado. Se houve, se acontece de forma rara, de forma isolada, não se sabe ao certo ainda, então é muito raro os RNs que provavelmente tenham se contaminado de forma vertical. Não se dá para não fazer uma VPP, intubar um RN, não
Pode sim, pode continuar fazendo sala de parto, reanimação neonatal, com a mesma recomendação que a Sociedade Brasileira de Pediatria orientava antes, da mesma forma. Nota final, enfatizamos que o atendimento do RN, cuja mãe tem a suspeita ou a comprovação da infecção pelo Covid-19, visa evitar a infecção do RN após o nascimento, evitar a infecção dos profissionais de saúde presentes na sala de parto, e para isso é importante seguir a instrução da CCIH de cada instituição. A CCIH, nesse momento, é muito importante para a unidade hospitalar, né? Eles instruem, eles fazem protocolos, junto com o médico infectologista da unidade, com os médicos coordenadores de cada setor, trazendo para a gente protocolos atualizados e formas de atuar, na melhor forma de atuar, de conduzir as situações, orientações sobre paramentação, desparamentação, como agir, quais condutas tomar em diversos tipos de situação. Definição de casos de Covid-19 no neonato. Existem casos de RN suspeito e casos de RN confirmado. A mãe com história de infecção por Covid-19, 14 dias antes do parto, ou até 28 dias após o parto, o RN com exposição direta à Covid-19, incluído familiares e cuidadores, mesmo que assintomáticos, se torna um RN suspeito. Ele tendo essa exposição com essa mãe, que teve o coronavírus 14 dias antes do parto, ou até 28 dias pós-parto, e incluindo familiares e cuidadores que tiveram coronavírus, eles se tornam casos de RN suspeitos. E os RNs com Covid confirmado é aqueles que têm a presença do PCR em tempo real positivo, né? De forma reagente. Então, não tem o que questionar, confirmado, né? Essa amostra é do trato respiratório. O Covid-19 em recém-nascido pode acontecer por uma transmissão horizontal, que é muito mais fácil, né, do que a transmissão vertical, é muito mais provável, de uma mãe ou profissional de saúde infectado, provável aquisição pós-natal, após o nascimento, então é importante a paramentação para cuidar desse bebê, o uso da luva, o uso da máscara, não falar perto do bebê, tentar não espirrar, tentar não tossir, né? O uso do álcool em gel antes de pegar no bebê, depois de pegar no bebê. Não foi demonstrada a presença do vírus na placenta e líquido amniótico, sangue de cordão ou leite materno. O quadro clínico é inespecífico, sintomas muito leves e moderados, sem nenhum caso fatal relatado em RNs com menos de 28 dias de vida. O conhecimento atual na síndrome respiratória aguda grave neonatal por Covid-19 é limitado. Se acontece de um neonato apresentar um PCR positivo, o Covid-19 vem de forma bem leve, né? Os registros de forma agressiva são muito poucos. Recomendação sobre os cuidados respiratórios com RN, com Covid-19, ou suspeita ou confirmada. A explosão de infecção pelo novo Covid-19 tem desafiado um sistema de saúde e a sociedade em todo o mundo, num momento em que não existe estratégia de tratamento específicas, eficazes e comprovadas para o Covid-19. Prevenir a transmissão e diminuir a taxa de nova infecção são os principais objetivos, né? A nossa principal meta é prevenir, é diminuir essa taxa de novas infecções. Covid-19 é a doença nova, com um curso clínico ainda pouco conhecido, especialmente na faixa neonatal, como eu falei, é tudo muito novo. Na faixa neonatal, principalmente, é tudo muito recente, ainda está tudo sendo estudado, protocolos sendo criados, né? Tudo sendo observado, tudo sendo testado. Grande parte das orientações descritas derivam de relatos de autores que tiveram experiências nos cuidados de pacientes adultos com Covid-19 na China.
Desta forma, as recomendações aqui contidas são de caráter provisórios e poderá ser modificadas à medida que novas informações forem obtidas e novos conhecimentos forem gerados. Continuando as recomendações sobre os cuidados respiratórios, né, tendo como a principal via de transmissão de pessoa a pessoa, no novo Covid-19, ocorre por gotículas respiratórias ou contato, né, como todos sabem, é uma coisa que vem sendo bem divulgada, é por gotículas, contatos com superfície, contatos de mão, contato com mão, olhos, boca, nariz, né. Estudos experimentais indicam que o Covid-19 pode permanecer viável em aerosóis por horas e em superfícies como plástico e aço inoxidável por dias, possibilitando maior propagação do vírus. Esses achados implicam em cuidados redobrados de higiene ambiental e de equipamentos para evitar infecção cruzada. Os relatórios das séries de caso, provenientes em geral do primeiro epicentro da epidemia na China, sugerem que, diferentemente dos adultos, as crianças, em especial o RN, apresentam o curso clínico mais brando, como eu falei, de forma mais leve, né? Não é de forma tão agressiva. E a maioria dos casos relatados, o RT-PCR, positivo para a Covid-19, evoluíram de formas assintomáticas. São crianças que com RT-PCR positivo conseguem ir para casa, conseguem ir para o alojamento conjunto tranquilamente. Evitar a infecção do recém-nascido após o nascimento, existem algumas dicas que a gente pode dar. O banho, como eu falei lá na frente, que eu ia falar para vocês posteriormente, depende muito da unidade hospitalar, né? Existem protocolos que definem que o banho na primeira hora de vida é super importante. Esses protocolos são internacionais e de instituições hospitalares internacionais. Eles definem que o banho é importante que sejam dados na primeira hora de vida. E no Brasil, existem instituições que definem que não é necessário, que só secar o bebê já é o suficiente, né? Então, vai depender muito do protocolo da sua instituição ou da conduta do neonatologista que pegou esse bebê. O transporte em incubadoras de transporte, né? Seja o bebê vai para o alojamento conjunto, vai para o berçário, vai para a UTI neonatal, ele deve ser transportado em incubadoras de transporte fechada, tá? O berço deve ser mantido a 2 metros de distância da cama da mãe, né? Ele deve ter essa distância tanto na sala de parto, quanto dentro do centro cirúrgico, quanto do alojamento conjunto. De ter no mínimo 2 metros de distância. PCR nas primeiras 24 horas de vida, né? Para se confirmar ou se descartar o COVID neonatal. Então, é feito esse PCR, já que a mãe é um caso suspeito ou confirmado, e a gente vai investigar o neonato, né? E orientar sobre a amamentação. Os cuidados imediatos ao recém-nascido não mudaram, né? Então, se permanecem. Eu conversei com algumas neonatologistas li bastante sobre o assunto também, e se mantiveram, né? A gente vai continuar fazendo o que a gente fazia, a única diferença é a nossa paramentação, os nossos EPIs, né? Para não haver uma contaminação horizontal, ou do profissional para o bebê, ou do bebê para o profissional, que a gente ainda não sabe muito bem ao certo o que está acontecendo, né? Então, é uma assistência imediata ao RN. Entende-se por assistência imediata aquela prestada ao RN logo após o nascimento, ou seja, nas 2 primeiras horas após o parto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados prestados ao RN devem ser desenvolvidos conforme a ética profissional, a filosofia da instituição e os princípios da humanização do nascimento. O enfermeiro deve possuir conhecimento e domínio técnico para realizar estes cuidados. Então, ele deve dominar a técnica e a teoria para realizar esses cuidados.
A assistência ao ser humano que acaba de vir ao mundo deve ser ancorada dos seguintes objetivos: observar e avaliar as condições vitais, físicas e comportamentais desse recém-nascido, atender todas as necessidades básicas e específicas do recém-nascido. A gente deve atender toda a necessidade que aquele bebê precisa naquele momento, pós-nascimento, né? Deixar uma sala de parto preparada, deixar um centro cirúrgico ok, a equipe preparada, a equipe paramentada, preparada para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de eventualidade, proteger a criança dos riscos do meio ambiente, identificar precocemente quaisquer anormalidade, investir profissionalmente nos problemas que ocorrerem. Quando eu falo na preparação da sala, tanto do centro cirúrgico quanto da sala de parto, devem-se ter uns equipamentos necessários para esse momento tão importante, tão singular, e que pode acontecer a qualquer momento uma eventualidade, e a gente deve estar preparado e paramentado para isso. Berço aquecido, campo cirúrgico e aquecido, estetoscópio neonatal, aspirador a vácuo, fonte de oxigênio, máscaras faciais para RN de tamanhos variados, sonda de aspiração 6, 8 e 10, balança para RN, relógio de ponteiros de segundos, medicamentos, clampeador umbilical, tesouro estéreo e impressos próprios da unidade hospitalar, que vão ser os impressos de registro, né, daquele momento. Se for um parto normal, partograma, a ficha do recém-nascido, que vai registrar todos os detalhes, como os dados antropométricos do bebê, peso, estatura, PC, PT, tudo direitinho, né, nome da mãe. O clampeamento do cordão umbilical foi algo que foi falado em relação ao Covid-19, se tem algumas orientações em relação a ele, né? Em RN com idade gestacional maior do que 34 semanas, se o bebê está respirando de forma adequada, está tendo tônus muscular, a inflexão ao nascimento, o clampeamento do cordão umbilical, ele deve ser feito de 1 a 3 minutos, né? Depois da sua extração completa da cavidade uterina. Se ele tá tudo ok, tá respirando, tá coradinho, todos muscular ok, então clampeia o cordão umbilical de 1 a 3 minutos, maior do que 34 semanas. Menor do que 34 semanas, que começou a respirar, ou que está chorando, que está ativo, indica-se cortar o cordão umbilical no período de 30 a 60 segundos, antes de clampear o cordão umbilical. Então, você pode esperar esse períodozinho de 30 a 60 segundos, menor do que 34 semanas, né? O neonato, de forma nenhuma, deve ser colocada no colo da mãe, no tórax ou no abdômen. Existe aquele momento de push da mãe, né, de fazer força, de falar, de espirrar, de gritar, de conversar. Então, geradores de aerosóis, de gotículas, né, nessa região. Então, de forma alguma, a gente deve depositar, colocar o bebezinho aqui, tá bom? Se no momento que se aguarda para clampear o cordão umbilical, o bebezinho deve ser segurado pelo neonatologista, né, de forma distante da mãe, o mais distante possível, dependendo do cordão umbilical, né, e esperar o tempo ideal para poder ser feito o clamp. O clampeamento imediato do cordão vai se dar de acordo com a circulação placentária, se não estiver intacta, né? Então, se a circulação placentária não está intacta, se acontecer um descolamento prematuro de placenta, uma placenta prévia, uma ruptura ou prolapso de cordão, ou um nó verdadeiro, ou se o RN não inicia a respiração sozinho, não mostra tônus muscular ou flexão, o corte do cordão umbilical é para ser feito de forma imediata. A ligadura definitiva do cordão, né? Tem o clamp, que o clamp é esse daqui, para quem não conhece, que é pequenininho, grampo, descartável, denteado, de plástico, leve, ele é bem maneirinho,
colocado de 2 a 3 centímetros na inserção do cordão, mais ou menos isso, ó, 2 dedinhos na inserção do cordão, coloco o clamp e 1 centímetrozinho, um dedinho, tá vendo? Avaliar vasos umbilicais, 2 artérias e uma veia, isso deve ser avaliado, e orientar orientar em relação à higienização antisséptica, né? Fazer a limpeza do álcool, com álcool a 70%, de 3 a 4 vezes ao dia, né? Independente de ter esse tanto de banho, que na verdade não vai ter no começo, né? Nos primeiros dias de vida. Tentar fazer isso na hora da troca das fraldas, tá bom? O contato pele a pele, como eu já falei, não é recomendado pela paciente com suspeito ou confirmado de Covid-19. Pode haver secreções maternas, né, nessa região. O neonato não deve ser posicionado no abdômen ou tórax logo após o parto. Estudos já demonstram a presença do RNA SARS-CoV-2 em amostra de urina e fezes. Por esse motivo, é recomendada a secagem e aquecimento no RN, seguida pelo banho. Como eu falei, o banho fica definido de acordo com a instituição ou o neonatologista, né? A conduta do neonatologista que fez a sala de parto daquele bebê. Dos equipamentos que precisam estar dispostos em sala de parto, tem o berço aquecido, né, que é de suma importância para a prevenção de perda de calor, que é fonte de calor radiante. O campo estéril é colocado dentro desse berço aquecido. Alguns pediatras quer que você já deixe aberto todo o equipamento que ele vai necessitar usar dentro desse campo estéreo, como sonda, clamp, seringa, latex, tesoura, tudo lá disposto, e outros que você vá abrindo e entregando aos poucos. Então, vai depender da equipe com quem você vai trabalhar, né? E para que serve esse berço aquecido? Prevenir a hipotermia, né, provocada pela mudança do meio intrauterino aquecido para o meio ambiente, né? O bebê está ali dentro do útero, bem aquecidinho, o tempo todo quentinho, no escurinho, e do nada extrauterino, né? Vem para o meio ambiente. Então, tentar prevenir essa mudança, né? Essa mudança de temperatura. O RN deve ser recolhido em campo estéril, aquecido, enxugado de maneira rápida, mas suave. A transição do ambiente aquoso, aquecido, do útero para a sala de parto, representa um estresse térmico para o bebê. Ele responde ao frio com vasoconstricção, tentando reduzir o calor perdido com metabolização de gorduras e consumindo, assim, 3 vezes mais oxigênio e glicose. Estabelecer um ambiente adequado minimiza as perdas. Então, deixar ele o mais próximo do que ele tinha intraútero, né, um ambiente aquecido, vai minimizar essas perdas. Todos os cuidados imediatos devem ser realizados em berço aquecido. Estabelecimento da permeabilidade das vias aéreas, né? As salas de parto devem dispor de aspirador a vácuo, que tem 2 formas, portátil ou de parede, com manômetro, e sonda de aspiração nasal gástrica, número 8 e 10. Existem neonatologistas que pedem a 6, depende da idade gestacional do bebê, né? Então, é importante ter esse material na sala de parto, é necessário. Estabelecimento da permeabilidade das vias aéreas. Remover mucosidades e sangues com gases esterilizadas da boca e do nariz do bebê. Realizar a aspiração da mucosidade da oro e nasofaríngeo para impedir tamponamento do espaço broncoalveolares, atresia de esôfago e de coanas. Outros defendem esse procedimento só quando necessário. Existem dois caminhos. Existem pediatras que defendem a aspiração logo após o nascimento, oronaso, oronaso, naso, 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 naso,
logo após, e existem pediatras que não defendem, que só quando necessário, né? Então, tem pediatra que faz sala de parto, pegou o bebê, aspira a boquinha, aspira o nariz sempre. Tem pediatra que pega o bebê, não aspira a boquinha, não aspira o nariz, só aspira se for becônio, o bebezinho tá com dificuldade para respirar, becônio espesso, entendeu? Então, aí você também tem que ver com a equipe que você está trabalhando e ver a necessidade real do bebê, né? Aspiração rápida, suave, da boca, das narinas, com sondas de borda ou polietileno. Primeiro a boca, porque o catéter nasal provoca uma inspiração reflexa, podendo levar à aspiração do conteúdo bucal, né? Então, sempre aspirar primeiro a boca, depois a narina. Sempre primeiro boca, depois narina. Não introduzir a sonda com o aspirador ligado. Se você não consegue introduzir sonda, ligar aspirador, desligar a sonda, liga o aspirador, pinça a sonda, introduz e vai tirando a pinça da sonda, entendeu? Faz um garrotezinho com a mão na sonda e vai tirando esse garrotezinho de leve. Aspiração vigorosa e prolongada pode produzir reflexo vagal ou bradicardia e ou apneia. Presença de mecônio e aspiração de traqueia sob visualização direta com laringoscópio. É o neonatologista, né, que faz essa aspiração com a visualização direta com laringoscópio, um suporte, um auxílio para poder visualizar bem a traqueia, né, geralmente é feito com a presença de mecônio espesso, então sempre pede o suporte do laringo, da sonda, do aspirador, tudo direitinho, tudo testado, tudo pronto. Posição do RN, ligeiramente céfalo, declive, a cabecinha para trás, e lateralmente, um pouquinho, tá? Cuidados imediatos do recém-nascido inclui a avaliação do APGA, né, que é bem conhecida, são 5 critérios, com pontuação de 0 a 2, 0, 1, 2. Os critérios são avaliados a frequência cardíaca, respiratória, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. Você vai somar a pontuação e vai avaliar o critério desse bebê. A identificação do recém-nascido, né? Identificar com pulseira no pulso ou tornozelo, contendo o nome da mãe, número da identificação hospitalar e data de nascimento. Realizar a declaração do nascido vivo ainda no hospital. Observação rigorosa do recém-nascido em relação às eliminações, temperaturas e respiração. Sempre que você for fazer a visita no leito, avaliar a puérpera, observar esse bebê, observar se ele não está apresentando nenhum desconforto respiratório, batimentozinho de asa, uma tiragem intercostal, se não está apresentando uma cianose, uma dificuldade para mamar, se as eliminações estão presentes. Então, sempre observar. Encaminhar ao alojamento conjunto, né? Esse bebê que vai ser encaminhado ao alojamento conjunto de mãe suspeita ou confirmada para coronavírus, ele vai ser transportado em incubadora de transporte. O método de CREDE ou credeização, que algumas instituições usam e outras já está em desuso, né? A instalação, a instilação de 1 ou 2 gotas de solução de extrato de prata a 1% nos olhinhos, né? E na genitália feminina, para prevenir a vaginite gonocócica, né? Confere as ações bactericidas ou bacteriostáticas para prevenir conjuntivite gonocócica. Previne oftalmia neonatal e, após a administração do medicamento, a gente realiza uma boa limpezazinha ocular com uma gazezinha e observa os sinais de infecção. A aplicação da vacina contra a hepatite, né, que deve ser feita nas primeiras 24 horas de vida, preferencialmente nas primeiras 12 horas,
prevenção de transmissão vertical, no caso do RN para da mãe com AG-HBS positivo, mas a vacina da hepatite B é para todos os bebês. Os bebês saem da maternidade com vitamina K, hepatite B e BCG, né? Então, é para todos os bebês, administrado de 0,5 ml por via IM no vasto lateral da coxa. Vitamina K, né, que é administrado uma dose única por via intramuscular, 0,1 ml, até 2 horas após o nascimento. O objetivo é evitar deficiência passageira na coagulação sanguínea, prevenindo a doença hemorrágica neonatal. Esse procedimento varia conforme instituição, pode ser realizada como cuidado imediato ou imediato, né? E a administração da BCG, como eu falei, né, e geralmente os recém-nascidos já saem da maternidade com essa vacina, é realizada antes da alta hospitalar, se o RN apresentar peso igual ou superior a 2 quilos. A vacina da BCG é indicada para prevenir as formas mais graves de tuberculose, né, miliar e meníngeas. A vacina é administrada nas primeiras 12 horas de vida, preferencialmente ainda na maternidade, né? Ou na primeira visita do bebê nas unidades de saúde, considerando que quanto menor a idade, maior a eficácia da vacina. A vacina BCG é administrada por via intradérmica e o volume de cada uma dose corresponde a 0,1 ml, rigorosamente para evitar complicações. Devem ser avaliados nesses bebês que continuam sendo como cuidado imediato ou imediato para bebês com mães suspeitas de Covid ou não. O peso, o comprimento são verificados logo após o nascimento. Peso é importante para a avaliação do neonato relacionado com a idade gestacional. O RN deve estar despido, necessário uma fita métrica ou prancha de medição de balança, perímetro cefálico e perímetro torácico. O exame físico, cujos objetivos principais são estabelecer a existência de anormalidade congênita, descobrir quaisquer outras anormalidades capazes de influenciar a evolução neonatal. E o banho, como eu falei para vocês, que existem unidades internacionais, né, que defendem, que colocaram como protocolo que esse banho seja feito ainda na primeira hora de vida, para mães com suspeita ou casos confirmados de coronavírus, mas no Brasil ficou como uma sugestão, depende muito da instituição, né? Deve-se utilizar água morna e sabonete neutro, secar bem a pele, evitando a perda de calor e verificar a temperatura 1 hora após o banho para avaliar a estabilidade térmica do RM. O contato pele a pele na hora do parto, ele não é recomendado, na verdade, ele é contraindicado na hora do parto, né? Mas, de uma forma, vai acontecer em outro momento, na hora da amamentação, né? A gente chama do contato tardio. Esse contato pela pele tardio, visando a prevenção da contaminação do RN, é o contato pela pele da amamentação, que poderão ocorrer após realização dos cuidados de higiene da parturiente, né? O banho, a troca de camisola, máscara, touca, lençóis, higienização das mãos, orientação antes de pegar o bebê, depois de pegar o bebê, tentar instruir ela para não tossir, espirrar, conversar na hora da amamentação, né? Tentando evitar, assim, ao máximo, a proliferação de gotículas e de aerosóis. Quando um RN é encaminhado para um UTI neonatal ou um UTI de cuidados intermediários, assistência ao RN, reanimação cardiopulmonar, né? A reanimação neonatal em sala de parto. A equipe deve estar preparada e treinada. 70% dos recém-nascidos com peso ao nascer menor do que 1.500 necessitam da assistência ventilatória. A ventilação com pressão positiva deve ser iniciada dentro dos primeiros 60 minutos após o nascimento, que é conhecido como minuto de ouro, por muitos profissionais, e simultaneamente deve ser posicionado o sensor de oxímetro por outro profissional, para poder ser avaliado os parâmetros do bebê, né?
Então, enquanto um vai fazendo a VPP, o outro vai monitorizando o bebezinho. O equipamento, todo material necessário para a reanimação do bebê, para a estabilização, deve estar preparado, testado e disponível no local de fácil acesso, antes do nascimento, evitando a busca e introduzir de levar material entre diferentes locais durante o atendimento RN. Se nesse momento do trabalho de parto, nessa intercorrência, nessa eventualidade, faltar alguma coisa, a equipe não sai da sala para ir buscar esse material em outro lugar. Ela pede para alguém que está de fora trazer e entregar na porta, entendeu? Entrega ao profissional que está, alguém de fora entrega para o profissional que está dentro da sala. Alguns dos materiais que são importantes para a intubação traqueal, né, que é o laringo, com lâminas, que pode ser 0, 1, tem a 00 também, que é bem usada, cânulas traqueais, 2,5, 3, 3,5 e 4, fio guia, adaptador para aspiração de mecônio, fonte de O2 com fluxômetro, ambu neonatal, máscara para recém-nascido, sonda nasogástrica 8 e 10, dependendo da idade gestacional, pode se pedir a 6 também, seringa de 10 a 20, medicamentos e outros materiais como luva, fixação de cânula, pilha, material de cateterismo umbilical, bomba de infusão, monitor cardíaco, oxímetro de pulso. Assistência ao RN, que necessita do procedimento de estabilização e reanimação neonatal, né? Os passos iniciais da reanimação, as indicações e a aplicação de VPP, né? De intubação traqueal ou uso do CPAP, a realização da massagem cardíaca e a administração de medicações. Seguem as diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2016. É o que eu falei. Em relação à reanimação neonatal para mães suspeitas ou confirmadas de Covid-19, não mudou nada. Ainda está se seguindo o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2016, tanto para maiores de 34 semanas, quanto para menores de 34 semanas, idade gestacional. Nota, reforça-se que os profissionais responsáveis pela aspiração de vias aéreas, intubação traqueal e colocação do CPAP em salas de parto devem estar paramentados de acordo com o preconiza para provocações de aerosóis, o que inclui o uso de avental, impermeável, de mangas longas, gorro, luva de procedimento, proteção ocular e máscara, que pode ser a N95 ou a PFF2. Segundo nota técnica da Anvisa. Aqui é a incubadora de transporte, né, que vai levar o bebezinho ou para o alojamento conjunto, ou para a UTI, ou para o berçário, né, esse transporte para qualquer lugar que seja do hospital, esse bebê deve ser feito nessa incubadora de transporte, fechada, a equipe deve estar paramentada, a admissão do RN na UTI, caso ele precise ir, né? Um bebê não vai para a UTI neonatal só porque a mãe é suspeita ou confirmada de Covid, ele vai se ele tiver critério de RN de UTI, tá? Então, existe esse transporte, essa acomodação, identificação do leito, a monitorização, estabelecimento do suporte ventilatório, prescrição e assistência da enfermagem, a organização dos leitos, né, que é os objetos individuais de cada RN, materiais e kits que aquele bebê vai precisar de forma individual, fonte de O2, tubulação de vácuo, distância de leitos e organização de incubadoras e ninhos. Esse bebê que precisa de cuidados intermediários ou de unidade de terapia intensiva de mães confirmadas ou suspeitas para coronavírus, eles devem ter isolamento, né, um leito de forma isolada dos outros bebês, com no mínimo 2 metros de distância de um leito para o outro, né. Promovendo a termorregulação, né? A incubadora deve ter a função de aquecer e de umidificar, berço com fonte de calor radiante, uso de plástico filme em algodão em caso de prematuros extremos.
E cuidados de rotina, né, no dia a dia das unidades, que são banho, troca de localização de sensor, mudança de decúbito, troca de fralda, sinais vitais, aspiração gástrica e dieta. A passagem da sonda, né, que é muito realizada, quando se a mãezinha tiver dificuldade na amamentação ou ela não se estiver segura nesse momento para amamentar, por conta do contato pela pele, ela pode fazer a ordênia e pode ser ofertado na colherinha, no copinho, na sonda. O pediatra pode avaliar qual a forma adequada, né, a melhor forma para se ofertar essa dieta para o bebê. A passagem de sonda, né, que é feita a medição, tamanho da sonda, posição da cabeça, fixação, teste da localização, início da dieta e a sonda aberta em caso de bebezinhos que estão regurgitando, nauseado, com resíduo gástrico, se deixa a sondinha aberta. A assistência da enfermagem, tanto para a gestante como para o neonato, né? Monitorização contínua, evolução, assistência aos pais e a SAI. E a amamentação, né, que traz inúmeros benefícios, e a ausência, até esse momento, traz ausência de transmissão de Covid por essa via. Então, continua-se a recomendação da amamentação, né, com todas as orientações, o uso da máscara, lavagem das mãos antes e após pegar o bebê, tentar não conversar na hora da amamentação, tentar não espirrar, não tossir, né, ter todo o cuidado. Caso a mãe esteja em UTI, deseje amamentar, recomenda-se que o seu leite seja extraído e ofertado ao RN, como eu falei anteriormente, que pode ser ofertado na colherinha, no copinho, na sonda, dependendo da idade gestacional do bebê, dependendo de como está o quadro clínico desse recém-nascido. Em caso de condições maternas graves, cuidados devem ser tomados para que não haja engurgitamento mamário e, se necessário, ordênias devem ser realizadas. O aleitamento materno em tempo de Covid-19, os benefícios da amamentação superam possíveis riscos de transmissão do Covid-19 pelo leite materno, né? Caso a mãe queira amamentar, queira manter o aleitamento materno e a mesma deverá ser esclarecida e estar de acordo com as medidas preventivas necessárias, que é as que eu falei: lavar as mãos antes de trocar o bebê, na hora das mamadas, uso da máscara facial durante a amamentação, e só. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Bom, pessoal, espero que tenham todos gostado, desfrutado dessa palestra que foi maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez a participação da enfermeira Alessandra Fernandes por ter estado aqui conosco hoje. E só para avisar que a professora Alessandra ela vai continuar no chat com vocês, respondendo todas as perguntas, todas as dúvidas no chat. Então, fiquem à vontade agora para fazer suas perguntas, tá? E amanhã nós temos mais um dia de evento. Então, contamos com a participação de todos vocês amanhã, às 3 horas, aqui no mesmo canal.